Melhor que descalço, de chinelo. É. Tipo Jornal Nacional, ninguém vê a gente. Exatamente. Certamente que sim. Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Café com Ideias, com a Carol Mello. Doceira! E eu, Renata Reis, e vamos falar hoje de network, né? A gente tá aqui entre amigas, conversando, e como será que deve conduzir esse network? Será que você está fazendo bom network? E já começa até com essa pergunta, com essa provocação, Carol. Você faz um bom network? Então, acho que eu faço de forma involuntária, né? Não faço pensado, que é isso também, acho que talvez é um assunto que daqui a pouco a gente entra, mas eu não faço de uma forma pensada, mas é óbvio, né, que as pessoas com quem eu convivo, as minhas amizades, sempre me levam para novos negócios. Uau! Não, total, assim, tem vários amigos que vão me levando, passam a ser os meus clientes, né, em determinado momento, então, o tempo todo, né, eu acho que o tempo todo a gente tá fazendo isso, como eu disse, de forma involuntária, eu não tô ali, oi Renata, compra um docinho meu, não sei o quê, mas obviamente eu falo do meu trabalho, eu falo do que eu tô fazendo, das coisas que eu tô planejando, e naturalmente você passa a ser minha cliente, ou você me indica pra alguém, então é uma coisa bem natural, assim, mas eu faço. Que gostoso. Você sabe que tem pessoas que têm receio de fazer network, ou às vezes até com a palavra. Eu né? acho que é mais pela palavra, Rê, você não acha? O que você pensa? Eu também acho. Até porque network não é um interesse, é uma troca. Né? Então, quem já tem esse preconceito de que, nossa, não vou fazer, que ele vai achar que eu tô interessado só, isso, aquilo, porque você tá querendo só puxar algo de alguém. Entendi. Seja principalmente profissionalmente, né? Você não tá. E o que você tá se dando? É como uma amizade. Eu gosto muito de falar de network porque é uma amizade, é uma troca. E para uma amizade valer e se sustentar, é essa troca. Igual a gente aqui, a gente troca muitas ideias. Né? Informações, conhecimentos, dados, doces, né? Então, se tem uma troca, é algo saudável, sustentável. No entanto, assim, eu tô aqui em São Paulo, né? Agora pensando do lado profissional, pelo network. Meu network sempre começou, como você comentou, de uma maneira totalmente despretensiosa. Então, quando não tem essa intenção, né, a gente já quebra essa barreira do interesse, de estar só por interesse, né? Então, eu também sempre fui muito espontânea e me expus muito. Então, o network, de uma certa maneira, você tá se expondo. Ó, minha ideia é essa, eu sou assim. E a partir do momento que tem essa conexão, a pessoa te comprou, eu também gosto de usar isso, né? Ela acaba te indicando, oferecendo algo que você pode estar complementando. E quando eu tava lá em Tupã, né, na minha cidadezinha, eu... Lá em Barbacena, né, quando tinha aquele lá no... As nossas histórias do interior. Senta que lá vem a história. Não, né? sabe aquele que era do Chico Anísio? Não, olha a pessoa se entregando, né? A história do Sr. Raimundo. Lá em Barbacena. Renata é Tupã. Isso, sou a menininha do interior. Eu também sou do interior, tá, gente? Puxando o R. Então, quando eu tava lá trabalhando assim, eu sempre coloquei assim, me coloquei muito à vontade. Então, eu ajudava algumas pessoas do meu convívio ali profissional. E as minhas promoções, até essa chamada, por exemplo, minha primeira empresa foi a Johnson. E eu tava fazendo um belo trabalho na Johnson. Então, com essa exposição e o relacionamento, né? Aí a troca tá nesse relacionamento saudável, de você ajudar colegas, concorrentes e tudo mais. Houve a primeira indicação. Então a pessoa me conhecia e precisavam de uma pessoa para estruturar a equipe de merchandising no interior. Uhum. Aí falou, a Renata, ela tá fazendo um ótimo trabalho na Johnson. E era pra Kimberly, que foi a segunda empresa que eu passei. Então, quem que você poderia? Não, é a Renata. Então, em nenhum momento eu pedi ou eu estava com essas pessoas que me indicaram por interesse. Né? Foi algo totalmente por amizade. E eu acho que o network tem que começar com amizade. E onde me indicaram, que foi o primeiro passo, e depois já veio essa indicação. E aqui em São Paulo eu não conhecia ninguém.
até dentro da empresa, né? A matriz é aqui em São Paulo, mas eu tinha acesso simplesmente ao gestor da minha área, não toda a equipe interna. E foi o momento que, numa vaga que teve aqui, obviamente o meu gestor, vendo o meu trabalho lá, também fez essa indicação. E essa é a maneira saudável de você poder atrair pessoas, indicar, e a partir do momento que você também indica, e deve ter acontecido também no ateliê, Sim. por exemplo, a pessoa comeu um doce saboroso seu, já indicou para outra, que já virou seu cliente. Assim, o fato da tem gente essa troca. se expor, né, Rê? Eu acho que às vezes a gente se expor, vamos aí me colocando assim num dia a dia. Então você vai para uma academia. Se você tá fazendo lá Vou esteira. contar uma história legal sobre isso. Então, Academia, tenho muita a gente tem história de academia. A gente come Assim, bolo e vai pra olha, academia. O malho pra comer. Malhou, comeu. E assim vai a vida. Olhando assim, não parece que a gente vai pra academia. Mas a gente vai, tá? Nem que seja pra fazer network. Mas assim, tipo, você tá na academia. E se você fala, com o que você faz? Vai na esteira, tá com alguém. Aí você fala, com o que você trabalha? Eu trabalho com isso. Eu vendo doce. Se você não fala, vai ali só aqui, então ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Se ninguém vai saber, você... Tá, teu objetivo de malhar, ok, você cumpriu, mas por que não pode ter algo mais? E é exatamente isso que você falou, que é essa questão do interesse. Eu acho que teria que se desmistificar essa coisa de network é interesse, é interesseiro, é interesse profissional, principalmente, ou né? profissional. Então, eu acho que é uma coisa muito mais natural, que é você se apresentar, falar o que você faz, expor isso para as pessoas. Quando você se expõe, naturalmente as coisas vão acontecendo. Naturalmente, né? Então, em algum momento, alguém lembra que, nossa, eu conheci uma fulana, ela faz uns docinhos, eu entrei no Instagram. Exatamente. Então vai uma coisa muito natural, não é forçado. Eu acho que isso é importante. E eu acho que falando de exemplos profissionais, me vem muito na cabeça aquela coisa da faxineira. Tipo assim, bom exemplo, Carol. Por exemplo, você mora num prédio, aí a sua faxineira sobe no elevador com a faxineira do ciclano na hora de ir embora no ponto de ônibus, e aí elas se conversam, elas falam, eu faço limpeza na casa de tal, então é uma indicando a outra, porque aí quando um fala assim, olha, minha amiga... Geralmente, quando a gente quer uma faxineira, a gente pergunta pra outra, né? Você tem alguém pra indicar? Olha lá o network acontecendo. Exatamente. De uma forma absolutamente involuntária. Eu vejo no ateliê, eu contrato eu contrato às vezes um funcionário, e às vezes eu preciso de um freelancer para um dia, e eu sempre pergunto para os meus funcionários, você tem alguém para indicar, que você já trabalhou? Referência, outro ponto do network, referência. A gente se sente muito mais seguro se você vai contratar alguém que alguém já conhece, que alguém já experimentou o serviço ou o produto dele e reconhece que é bom. Então, por isso que eu falo que é muito mais essa troca, né? É relacionamento. Network é relacionamento. A partir do momento que a gente tem bons relacionamentos, a gente vai conseguir conduzir muito bem e ter essas indicações, que é muito gostoso quando as pessoas indicam, igual indicam o seu doce, ou indicam um trabalho meu. Isso ajuda bastante. E network também não é só na parte profissional. Posso dizer aqui, eu conheci o Fernando, você falou de academia, que eu falei, tem uma história. Conta aí, que é bom. Eu conheci o Fernando na academia, né? De uma certa maneira deu uma enganada, né? Naquela época. O Fernando é o marido da Rê, né? Pra quem ainda não sabe, o marido da Rê. Então, e na época eu comentei com uma amiga. Falei assim, eu tava solteira. Lógico que precisava malhar, o primeiro ponto era a saúde, mas eu brincava com ela e falava assim, é uma vitrine. Eu tô me colocando numa vitrine, né? Quero conhecer outras pessoas. Então, e na hora, né, conheci, deu tão certo que eu conheci, ajudou muito, porque... Um enganou o outro falando que malhava, eles acreditaram. E ele é verdade. Tô enganando até hoje, né? Vira e mexe, faça alguma coisa... Só pra fingir que tá tudo bem, né? Exato. Entendi. Mas o trabalho dele acabou ajudando, ele trabalha com TI, na época eu tava com o computador e conversando com o instrutor da academia sobre isso, que precisava ajustar, e falou, Fernando, então você vê qual o relacionamento que teve. E aí dessa indicação, veja com o Fernando, porque ele entende disso,
houve a nossa conexão, a gente começou a conversar, veio a amizade, e estamos aí até hoje com um filho, casado e tudo mais. Tá vendo, solteironas que estão nos assistindo? Network! Exato! A gente precisa fazer network. E network também, igual a gente fala muito da parte profissional, mas tem a parte social, os amigos. Sim. Né? Aqui no prédio, em qualquer outro convívio também, isso ajuda bastante, né? Com certeza. Você tem alguma experiência, Carol? Eu acho que, assim, eu acabo indo muito pro lado profissional, mas eu olho um pouco também pelo lado desde criança, né, Rê? Eu tenho um pouco isso. Até contando de criança, que é engraçado, indo pro lado profissional, mas de criança. A gente acha que a criança é pequenininha na escola, mas dali já começa. Há um tempo atrás, o ano passado, uma amiga da minha irmã que estudou com ela, tipo assim, no ginásio, no primário, eu nem lembro. E aí, pelo fato de seguir nas redes sociais, ela viu que eu fazia doce e ela trabalha numa assessoria de imprensa e me convidou para fazer o lançamento de um negócio. Então, assim, olha que coisa, um network de criança, né? De escola, de sala. Então, eu acho que é um negócio tão implícito e tão natural que eu tô falando, que a gente começa da escola, de criança, né? Não só a criança com as outras crianças, mas os pais, porque obviamente que aí traz os pais, né? Porque acabam trazendo essas relações também, né? Então eu acho que até na hora de escolher uma escola, isso é um assunto que tá um pouco aqui entre nós duas e entre algumas amigas, porque os nossos filhos estão numa idade de mudança de escola, de infantil para ir para um primário, enfim. E aí, como escolher a escola? Porque aí também tem essa questão, né? Não só do ensino forte ou de alguma coisa, mas também relacionado ao convívio com essas crianças e o futuro que isso como vai levar isso, né? Verdade. As amizades que ela vai criar ali, muitas vezes, pode ser que não leve, mas assim, alguma outra coisa vai levando, né? Então, quanto aquilo também vai influenciar e vai fazer esse network, né? No futuro. A gente, de repente, lembra que você estudou com fulaninho, ou que nem essa que estudou com a minha irmã, então por estudar com ela. Então, tenho isso. Você também acha isso? Sim, eu acho. E acho muito importante, né? Realmente tá no dia a dia, então vai começar na escola. No período da adolescência é quando vai intensificar muito mais também. Faculdade. Eu teria vários exemplos aqui, porque até eu falei da parte profissional de vir para São Paulo, mas o meu primeiro emprego também foi com amigos dentro da faculdade. Foi uma indicação para eu chegar àquele momento. Às vezes até de dizer, tem uma vaga ali, é sobre isso, tá dentro do seu perfil, e aí você se encaixa. Então, por um comentário desse grupo que você tem, acabou ajudando. E aí até uma coisa que eu lembrei, e tá muito recente aqui para nós, né? É dos pais da escola, porque começa com as crianças, e isso é interessante. Essa relação, e das crianças, principalmente os nossos que são pequenos, puxa nós, pais. A gente muito mais, nossos ainda tá na faixa dos 5 anos, puxa muito a gente, sim, né? Mas desde o berçário até onde eles não falavam, a gente criou um grupo dentro da escola. Que até meu filho, né, o Gabriel e a Mari estudavam juntos. Então a gente tem um grupo de pais onde se relaciona. Pois isso é moleza! E tem o dia das esposas, que, né, as mulheres saem para tomar um vinho. Dos seus projetos também está relacionado a isso, né? Exatamente, eu até ia comentar isso agora. E aí, dessa amizade com os pais, hoje, né, um dos meus clientes é uma das mães ali do grupo. Então, a gente se conheceu pelos filhos, dentro da escola, depois a gente se relacionou ali, criou essa amizade e até sem interesse. Porque até então eu estava em outra área, não era o meu foco naquele momento, mas tudo foi conduzindo, e aí se teve essa construção, que o network é isso, né? Teve esse relacionamento, nessa mudança hoje, né? Oferecendo treinamentos,
uma das clientes é exatamente essa amiga. Nessa conversa informal e gostosa que a gente tem e tal, que você fala um pouco do seu trabalho, eu falo do meu, falo um pouco da sua vivência e da minha, é que vão surgindo, né? Precisa é disso. Uma coisa muito... você faz aquilo. Ou às vezes até numa pergunta... Olha, você faz isso? De repente você não faz, mas indica, né? Esses dias eu tava precisando de um fotógrafo, eu liguei pra uma amiga e falei, você faz? Ela, eu não faço isso, mas eu indico. Aí é essa questão. Ela, eu indico um colega que estudou comigo, tal. Então me indicou. Então vai formando uma cadeia muito legal e positiva, que eu acho que é isso que, quando eu e a Rê colocamos esse tema aqui na mesa, né, pra gente conversar no Café com Ideias, era justamente pra gente falar sobre essa questão de desmistificar o termo network pelo lado interesseiro e sim mostrar que, e na verdade que até quem fala que não faz, no fim faz o tempo todo, né? Tá o tempo todo ali falando de si, falando do que faz e vai. Quem não faz é porque tá trancado ou não fala nada sobre si. Aí você acaba não construindo esse network. São mais fechadas e não querem falar, mas assim, naturalmente você acaba falando e tendo uma troca, né? Exatamente. Então é muito gostoso você conduzir isso. E aqui, como a gente está com um grupo de mulheres, a gente sabe que hoje tem vários movimentos também de as mulheres unidas, né? Entre mulheres se fortalecendo ali, fazendo network, tem várias comunidades, seja de mães, seja de empreendedoras. As mulheres são mais abertas para isso, você não acha? É uma impressão sua? Eu tenho uma impressão de que as mulheres são mais abertas para isso. Não sei porque se a gente fala mais, se expõe mais. A gente fala mais. Tipo, eu falo mais, exponho mais. Eu botando todo mundo, né, no mesmo bolo que eu. Mas assim, não sei, eu tenho um pouco de sensação disso. A mulher, ela é muito mais emocional. Então, realmente, eu acho que a gente acaba se envolvendo mais. Né? E network você também precisa se envolver. O homem, ele é muito mais sério, então ele faz, mas geralmente é de uma maneira mais racional. Eu acho que a mulher, isso é totalmente meu ponto de vista, a mulher é de um laço emocional. E o interessante que eu vejo que com a mulher tem muito mais trocas, tá? Porque a gente se sensibiliza muito. Né? Então, por exemplo, até eu comentei da comunidade de mães, então é um apoio que muitas precisam, às vezes por ser mãe solo, ou por ter uma depressão pós-parto, e esse apoio é muito importante e acaba criando ali essa conexão e gerando o network. Uhum. Então eu acho que a gente está muito mais aberta a fazer e a sustentar esse network, né? O homem às vezes é muito mais racional. Ou que igual eles falam que fica mais na caixinha, e é meio engraçado, porque talvez, eu não sei, né, nos encontros mais de homens, assim, sei lá, às vezes os assuntos não são tanto trabalho, é assunto mais de, sei lá, futebol, sei lá, não sei, aí não fala muito de si, não sei, só tô comentando, talvez isso também, né, não sei. Pode ser também, Eu acho que não tem uma regra, aí vai muito de perfil. Até eu coloco assim, né, o Fernando, que é meu marido, ele faz um grande network, assim, sobre o que ele é. Mas até porque o perfil dele já ele é muito comunicador. Então, ele até aquela pessoa que vai indicar alguém, que vai pedir, ele é muito ele assim, super, articulado. Ele faz super esse meio, assim. Exato. Né? Então, eu acho que vai muito do perfil da pessoa, aí seja homem ou mulher. Mas homem, ele é mais cético, né? Eu acho que ele é mais cético ali com a situação. A mulher, ela já... eu acho que a gente... É muito papo de amigas, assim, né? Senta aqui, vamos tomar um café, como você tá, fala de você, né? Fica essa... A gente tira a formalidade. O homem, às vezes, ou ele também tem esses assuntos específicos, ou na parte profissional tem essa parte da formalidade. A gente já não, a gente já descontrai mais, né? E acaba se envolvendo com outras áreas. Sim. Isso eu vejo até no momento que você trabalha com uma equipe, você vê que a mulher liderando, ela vai se preocupar muito mais com o seu dia a dia.
né? Como que você tá em casa, porque sabe que isso vai refletir no trabalho. Ela Ela vai tentar conduzir muito mais. Aham. O homem já tem aquela, às Lado vezes, racional, racional de dizer, não, aqui no trabalho vamos falar de trabalho. Na hora que a gente talvez tiver um happy hour, a gente vai descontrair, eu vou perguntar de você. Né? Pelo menos a maioria. Eu acho que a gente quebra esse gelo. Que é interessante, né? Porque aí você fica assim, se envolve. Acho que tem dois lados, né? Daí a gente entra no outro assunto, né? A gente vai entrar homens e mulheres de novo, né? Nossa primeira. Mas eu acho que o network, acho que a gente conseguiu transparecer aqui com as nossas ideias o que a gente mais queria desse assunto. Façam network. Eu acho que a provocação desse vídeo hoje conduzir, né? Que vocês possam, assim, olhar o network não como interesse. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Olha como essa troca. E aí até aquele ponto de, assim, será que eu tô fazendo uma troca justa? Né? Ou só tô recebendo? Porque a gente sabe que também, às vezes, assim, só recebo, só me indicam, só que eu tô fazendo isso pelo outro. Aí a gente entra em tantos contextos sobre empatia, sobre a parte humana de ser, e eu sou super favorável a isso. Eu acho que em todas as situações que a gente tem do dia a dia, por mais que às vezes você pode ter um interesse, né? Então nem vamos também penalizar, o interesse te estimula a querer algo. E você pode querer, mas se o caminho for por você, que eu também vou usar de empatia e esse lado humano de saber conduzir isso, não o interesse em si, que isso sim fica frio e vago. Então acho que a maior provocação desse vídeo seria de avaliar, será que eu tô fazendo um bom network? Será que eu posso ampliar esse meu leque aí de eu acho que de às vezes amizade? você tá sentindo a sua vida meio parada e rodando em círculos, talvez também o network se expor um pouco mais para mais pessoas. A vitrine, vai lembra da dando, academia, né? Se põe na vitrine. Vai rodando essa energia aí e vai movimentando, né? Porque às vezes a gente, mais do mesmo, mais aquilo, então se expor mais para mais pessoas talvez vai... Uma coisa até bacana, a gente às vezes também pensa no pessoal, e agora eu até lembrei, eu tenho pessoas, contatos e referências de pessoas que eu conheci, você deve ter também, no online, né? Às vezes uma pessoa de outro estado, né? Ou comprou, ou foi numa festa que tinha um doce seu, mas até no meu caso foi uma pessoa que teve a indicação, né? Pelas áreas afins de indicar, falar assim, tem fulana que mora no sul e tem match com você, né? Ela tem a mesma linguagem, ela tá ali. A gente já trocou mensagens aí, de trocas de mensagens, já houve indicações, tanto eu já indiquei, porque aí você começa a conhecer mais a pessoa, e quando você também se permite conhecer, é onde você vai facilitar esse network, de você indicar e de você ser indicado para algo, se for o caso, né? Legal. Eu sinto que eu já tive um pouco mais de dificuldade de fazer isso, principalmente pelo lado profissional. Quando tinha realmente aí um interesse em participar de alguns eventos, algumas coisas assim da minha área, eu sempre evitava, não gostava muito dessa exposição. Mas hoje eu já sabia que era importante, mas hoje eu me proponho mais a isso. Né? E eu tenho colhido resultados disso. São super positivos, então, são né? super positivos. Então, eu pra também. você que tem um pouquinho de medo, que não gosta muito, vale às vezes uma exposição, né? Exato. Marca um café, troca ideias, né? Até, surgiu até uma ideia. Quem sabe um dia a gente também tem um momento ali de ter essa troca com mais pessoas que às vezes estão assistindo o nosso vídeo, para fazer um network aí, né? Boa ideia. Um café com ideias, com mais grupo, gente, com um grupo grande aí. Então, muito legal, né? A gente fica aqui com mais esse episódio do Café com Ideias. Espero que vocês tenham gostado e que a gente tenha contribuído com alguma coisa, né? Que essa é a nossa ideia também. Essa reflexão aí. E curte, compartilha, chama as amigas pro café e vamos bater um papo. Ativa as notificações, comente, faça tudo. Até mais. Tchau, tchau.